Vamos lá, depois de falar tanta abobrinha no primeiro vídeo, é hora da gente conversar séria, né? Eu não sei aonde exatamente você está, se você está no Brasil ou se você está na Irlanda, mas, independente do país na qual você esteja, eu gostaria de compartilhar algo muito importante com vocês. Contabilidade mundo afora. Se você é contador assim como eu, e é contador qualificado, tem o seu CRC e tudo mais, muitos de nós sonhamos em um dia morar fora, talvez seguir a carreira fora, né? E uma coisa que para mim foi muito importante foi ter feito contabilidade no Brasil, claro, e ter sempre sonhado que um dia eu conseguiria ter uma carreira internacional. E, né, 2017, o que aconteceu? Eu decidi fazer as malas e me mudar para Irlanda. Sempre soube que a Irlanda era um país que tinha uma demanda muito grande para contadores, mas nunca cheguei a pensar no que, como eu chegaria lá, né? Porque eu já era contadora na minha mente, né? Então eu pensei, bom, sou contadora no Brasil, quando chegar na Irlanda, eu sou contadora também. Não era nada quando eu cheguei lá. E aí, com o tempo, depois de alguns meses, né? Trabalhando como nanny, como garçonete, eu descobri o famoso ACCA. E com isso, portas, mundos se abriram. Né? O que é o ACCA? A luz ali queimou, eu tive que arrumar. Então, depois de alguns meses já morando na Irlanda, eu conheci o famoso ACCA. E o que é o ACCA? So, para quem não sabe, o ACCA é a sigla para Association of Chartered Certified Accountants. So, é como se fosse o nosso CFA aí do Brasil, né? Que é o Conselho Federal de Contabilidade. Basicamente, regula a todos os contadores daquele país específico e de vários outros países, né? Até porque o ACCA, ele tem presença em mais de 180 países. E por que isso é tão importante, tão relevante? Assim como eu pensei, eu sou contadora no Brasil, provavelmente eu vou ser contadora na Irlanda, muitos de vocês podem estar pensando a mesma coisa. Porém, infelizmente, esse não é o caso. Você é contador no Brasil, você é contador no Brasil. Você não é contador aqui na Irlanda ou em algum outro país do mundo. A não ser que você vá lá e faça aquela equivalência, né, do país. E foi exatamente isso que eu tive que fazer quando eu me registrei com o ACCA, né? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me registrar. Entrar no site do ACCA, fazer o meu cadastro. Aqui, ó, eu vou entrar junto com vocês, fazer meu cadastro, pagar algumas taxas e somente assim eles poderiam processar as minhas documentações para verificar se eu tinha a possibilidade de receber exemptions, isenções ou não. Vamos começar do começo. No Brasil, a gente vai lá e faz o curso de contabilidade por 4 anos. No final dos 4 anos, acho que ali no terceiro ano para o quarto ano, a gente já pode fazer a prova do CRC, né? O ICC é completamente diferente, tá? Primeira coisa, você não precisa de faculdade em contabilidade para se tornar um contador. Você pode ter faculdade de qualquer coisa, ou até mesmo não ter faculdade, desde que você tenha o curso técnico de contabilidade ali daquele país. Por exemplo, na Irlanda, se você estiver estudando na Irlanda e você não tem a faculdade, você pode fazer o curso técnico de contabilidade e aí, a partir daquele momento, quando você termina, você pode então se associar ao ACCA como student. Então, o meu caminho foi, eu já sou contadora, né, no Brasil, então eu vou enviar os meus documentos e verificar se eu tenho direito a isenções. O que são isenções? Vamos lá. O ACCA, ele é um exame gigantesco de 13 capítulos. São 13 exames, né? Para você se tornar um ACCA, você primeiro precisa passar nas 13 provas, terminar o módulo de ética e ter 36 meses de experiência comprovada, né? Ou seja, o mínimo de tempo para você se tornar um ACCA member vai ser 36 meses, ou seja, 3 anos, porque sem os 36 meses você não consegue se qualificar, né? Por mais que você pode até fazer os seus exames todos em um ano, vamos dizer assim, né? 3 exames, você faz 3 ou até mesmo 4
caso você tenha capacidade para isso, em cada sitting, né, em cada período, e aí você consegue até fazer em um ano. Mas se você não tem seus 36 meses de experiência, você não vai se tornar um ACCA member. Então, o ACCA em si, qual é a estrutura? O ACCA é dividido em 3 partes. Primeiro, temos Applied Knowledge. Segundo, Applied Skills. E Strategic Professional. Então, o que acontece? A primeira parte, ela é dividida em 3 exames. Esses 3 exames, normalmente, são os exames que nós, né, brasileiros, na maioria dos casos, quem fez contabilidade, sempre consegue isenção dessas provas, ou seja, são provas que você não precisa fazer, né? E aí, quando a gente termina esse primeiro módulo de Applied Knowledge, ou conhecimento aplicado, a gente vai para a parte de Applied Skills, né? Que são um total de 6 provas. Mas a primeira prova, que é a prova de Direito, ou Law, normalmente também é uma outra prova que nós conseguimos exemptions. Por exemplo, essas foram as 4 provas, né, que eu consegui exemptions graças a ter cursado contabilidade no Brasil. E aí as demais provas, né, as outras 9, eu tive que fazer, como muitas pessoas aqui no mundo afora. E aí, depois que a gente acaba o módulo de Applied Skills, a gente tem o módulo de Strategic Professional, que são 4 provas, né? 2 são mandatórias, que são Strategic Business, ou seja, conteúdo mais estratégico. E depois a gente tem mais 2 provas dentro desse módulo de Strategic Professional, 2 provas opcionais que você pode escolher entre Tax, Auditoria, Performance Management ou Financial Management. E assim que você completa as suas 4 provas do módulo de Strategic Professional, você então terminou todas as suas provas. O momento que você termina todas as suas provas, você se torna um ACCA Affiliate. O ACCA Affiliate é aquele ACCA que não é nem estudante nem membro, é um Affiliate. Você tá ali no meio do caminho já para se tornar um membro, né? E esse já é aquele momento assim, já estou quase no final. Mas, claro, para você se tornar um membro, você realmente precisa ter feito, né, o seu módulo de ética, que é um módulo bem chatinho, você também paga, acho que mais ou menos quase 100 pounds para fazer o módulo de ética. E aí, depois disso, você precisa comprovar os seus 36 meses de experiência, que é a Practical Experience Requirement, que é quando você registra ali onde você trabalhou, quem vai fazer o seu sign-off, né, quem vai assinar pela sua experiência e o que você fez nesses 36 meses, né? Quais foram os atributos que você aprendeu durante o seu período de experiência ali, né, antes de você virar um ACCA oficialmente. Essa é a parte grossa, assim, né, do que é o ACCA. Vamos lá. Com relação aos critérios mínimos para entrar, como eu já comentei com vocês, diferente do Brasil, a gente não precisa fazer faculdade de contabilidade, mas você precisa sim ter tido faculdade, né, ter estudado faculdade. Se você não tiver faculdade, você precisa ter feito pelo menos o curso técnico. O curso técnico de contabilidade do Brasil não conta, tá? Porém, o curso técnico de contabilidade da Irlanda, ele conta. Então, assim, caso você está vindo do Brasil para a Irlanda e você não tem faculdade, ou você tem uma faculdade que não é da área contábil, ou, independente, você tem uma faculdade, você já é elegível, né, para aplicar para o ACCA. Você não tem faculdade, e aí eu te recomendaria então fazer o curso técnico de contabilidade lá na Irlanda mesmo, tá? Porque vai ser a melhor porta de entrada para você para o ACCA. Fees, né? Taxas, custos, quanto vai me custar fazer esse ACCA? Primeira coisa, né? Quando a gente se registra lá no site do ACCA, você tem que pagar uma taxinha de registro, né? Initial Registration, que vai te custar 90 pounds, 89 pounds. E após isso, você também tem que pagar a sua Annual Subscription, né? Então, são 2 fees ali que você não vai se livrar. Ou seja, 89 pounds para o seu Initial Registration e 116 pounds para o seu Annual Subscription para aquele ano que você está se registrando. E aí, eu quebrei aqui para vocês, gente, de uma forma para tentar ser um pouco mais explicativa. Cada prova, né, do primeiro nível, ela tem um custo de 98 pounds.
Porém, se você for isento dessas provas, você também vai ter que pagar, né? Você tem que pagar como se você tivesse feito a prova, mas você não fez, você vai simplesmente passar direto, mas tem que pagar. E aí cada uma vai ter um custo de 98 pounds, das primeiras 3 provas. E quando a gente entra no módulo de Applied Skills, que são as 6 provas, a primeira normalmente, que é a de Law, você também consegue isenção. E essa custa 123 pounds. Ou seja, vamos considerar, vamos assumir o meu caso, né? Eu me registrei no CCA, paguei minha annual subscription e consegui minhas 4 exemptions. O que acontece? Eu vou ter que desembolsar ali mais ou menos 622 euros, que convertendo, né, no real de hoje, 5,99 para cada pound, dá 3.725 reais. E aí, após isso, a gente, né, consegue estudar para tentar trilhar a carreira e conseguir a certificação internacional de contabilidade com o ACCA. Uma outra coisa também que eu quero falar são os critérios para você aplicar para o ACCA. Primeira coisa, a documentação que você precisa, né? Proof of Identification, que é o seu passaporte ou o seu certidão de nascimento. Você precisa se você já tem faculdade, os seus documentos precisam ser traduzidos por um tradutor certificado. Eu tentei enviar os meus documentos quando eu me apliquei com a minha tradução, tá? Que, claro, não é certificada. E não valeu. E aí eu tive que pagar para um tradutor certificado para ele. Ele simplesmente usou a minha tradução, colocou o carimbo dele, tá? Mas a gente eu vou colocar aqui na tela para vocês verem que é um requerimento do ACCA e não tem o que a gente possa fazer com relação a isso, né? E aí ele fala na próxima linha aqui, se você estiver aplicando para o ACCA, por favor, verifique que você atende os critérios, né, de entrance, de entry requirement, né? Que é exatamente o que eu tinha acabado de falar com vocês em relação a ter cursado faculdade ou não, ou curso de contabilidade na Irlanda, tá? É isso. E basicamente, e ter o dinheiro para pagar, né? Caso você não tenha a condição financeira neste momento, fica um pouquinho mais difícil, mas eu posso dizer com muita certeza que vale muito a pena o investimento. Outro e último ponto que eu quero falar com vocês, gente. O ACCA, ele é uma porta de entrada para o mundo profissional na Irlanda. Então, se você tem um sonho de seguir carreira fora, essa é a melhor oportunidade que você pode ter. Às vezes você pensa, nossa, 600 euros, dinheiro pra caramba, né? Eu não tenho isso agora. Então, assim, se programa, né? Se programa, até porque não é só pagar o ICC, você também tem custo, né? Se você não tem um passaporte, você precisa tirar um documento, sei lá, se você quiser estudar fora, morar fora, traduzir as suas documentações, se elas, né, não forem já traduzidas, né, quando você recebe da faculdade. Então, assim, tudo tem um impacto, mas eu posso dizer com muita certeza, e tenho muitos amigos, né, que eu conheci através do ICCA, que também podem dizer com toda certeza que o ICCA foi a porta de entrada para eles, para o mundo financeiro, né, e para a carreira internacional. Então, avalia bem se você quer seguir uma carreira internacional e coloque o ACCA ali como um plano, sabe, no pedestal. Meu próximo achievement, né, é ACCA. Porque realmente vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande, gigantesca na sua vida. Você não vai se arrepender. O próximo vídeo, nós iremos falar sobre o visto de trabalho que a Irlanda, gente, a Irlanda é maravilhosa, que a Irlanda dá para pessoas que estão simplesmente para profissionais de contabilidade. Exato, existe um visto de trabalho e estudo na Irlanda focado em profissionais de contabilidade. Olha que coisa maravilhosa! E esse é exatamente o assunto que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, fica ligado, ok? Me segue, dá uma curtidinha nesse vídeo, compartilha também, porque vai que você tem um amigo contador, vai que você é o contador aqui assistindo a essa pessoa aqui falando contigo. E, outra coisa que eu queria falar. Gente, comenta aqui
por que você gostaria de fazer o ACCA e por que você gostaria de seguir uma carreira internacional. Os 2 melhores comentários desse vídeo, eu vou escolher os 2 melhores comentários, na verdade não os 2 melhores, os 2 comentários que realmente tocaram meu coração, e eu vou te dar uma consultoria gratuita, tá? A gente vai ver o seu currículo, como está o seu currículo em inglês, como está a estrutura do seu currículo e falar um pouquinho sobre carreira internacional. Então, se você está interessado, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir o vídeo, mas escreve seu comentário por que você quer seguir uma carreira internacional. E se o seu comentário for aquele que tocar o meu coração, você vai ter uma consultoria garantida comigo. É isso por hoje, gente. Um beijo do gordo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Até a próxima!